Muito boa noite a todos. Eu peço só que me confirmem que me estão a ouvir, que está tudo bem, deem-me só aí um sinal. Ok, Está tudo bem, obrigada. Cátia. Então, antes de mais, muito obrigada por estarem connosco esta noite, mais um serão de partilha, e obrigada também pelo convite por estar aqui hoje a partilhar um bocadinho daquilo que tem sido a minha jornada da LifeWave convosco. Então, eu vou começar por partilhar a minha tela. O meu nome é Cátia Pereira, eu sou terapeuta ocupacional, vivo no Lorissal e trabalho também na clínica do Lorissal na área da reabilitação, especialmente na área da pediatria, e em casos de adultos, ao nível da neurologia. Então, aquilo que nós vamos fazer hoje, eu vou começar por falar um bocadinho sobre a empresa da LifeWave, explicar-vos um bocadinho do produto, do que é isto do X39 e de que forma é que funciona de uma forma muito resumida. Depois teremos o testemunho da Mónica, que está a utilizar o X39 e vai-nos falar um bocadinho daquilo que tem sido a sua experiência nos últimos tempos. E, por fim, o Carlos Rocha vai-nos falar sobre o programa de recomendação. Então, a LifeWave, é uma empresa de tecnologia avançada sediada nos Estados Unidos, que existe há cerca de 20 anos e o seu principal objetivo é melhorar a saúde, o bem-estar, a beleza e a longevidade de cada pessoa. Portanto, aqui o David Schmidt tem um foco e um objetivo de conseguirmos chegar, mais longínquamente na idade, mas com qualidade de vida. A empresa tem resultados comprovados, cientificamente comprovados, com várias patentes e todos os dias nos dá o privilégio de contactarmos com resultados que são surpreendentes ao nível da saúde e do bem-estar. Então, nós temos aqui, só um bocadinho, desculpem, temos então aqui o David Schmidt, que é o nosso fundador e o CEO da empresa. Ele é um cientista que tem diversas patentes, já foi premiado no âmbito da tecnologia. A empresa LifeWave distribui em 80 países e neste momento conta com 12 armazéns espalhados em todo o mundo. E nós aqui na Europa temos também um armazém que é o que nos faz a distribuição dos produtos para chegarem às nossas casas. Tem uma comunicação em 10 línguas e também em português, portanto, temos o privilégio de poder ter o site e o apoio ao cliente também já na nossa língua, o que facilita muito o nosso trabalho no dia a dia. E contamos neste momento com mais de 4 milhões de utilizadores em todo o mundo. O que é a tecnologia da LifeWave? Então, é uma tecnologia que está patenteada e isso dá-nos a segurança de termos os estudos comprovados, porque só dessa forma é que foi possível patentear esta tecnologia, sem drogas, sem opioides, e é uma tecnologia não invasiva, como já vamos perceber, não passa qualquer produto químico para o sangue. Apesar de nós aplicarmos o adesivo na nossa pele, nós temos a segurança de que é um processo natural em que não estamos a administrar nada, a administrar nenhum medicamento ou nenhum químico dentro do nosso corpo. É muito fácil de utilizar. E entra no âmbito da fototerapia, através da terapia por fotobiomodulação, que eu já vou explicar aqui um bocadinho do que é isto, e está no nosso corpo a fazer um trabalho ao nível celular. Então, não podemos falar de LifeWave sem falar em luz, e uma luz muito característica, que é a luz que o nosso corpo emite, que nós não conseguimos ver à vista desarmada, mas que conseguimos ver através destas câmaras de infravermelhos, e nós partimos deste pressuposto. O nosso corpo emite luz infravermelha. Por outro lado, nós sabemos também que o nosso corpo tem o potencial de ser influenciado pela luz. E um desses exemplos é a sintetização de vitamina D no corpo, que nós sabemos que através dos raios solares
à sintetização desta vitamina. Mas neste caso não estamos a falar de uma luz externa, estamos a falar de uma luz interna, que é a luz, uma luz própria do nosso corpo. Então o que é que acontece? Nós estamos a falar deste adesivo, para quem está aqui pela primeira vez esta noite connosco, portanto, é um adesivo mais ou menos do tamanho de uma moeda de 2 euros. Aqui dentro do adesivo nós temos nanocristais, feitos essencialmente à base, de plantas, e como cristais, eles têm a particularidade de refletir a luz. Então, o que é que acontece? O nosso corpo emite luz infravermelha, a luz infravermelha embate nos nanocristais e esses nanocristais vão fazer refletir a luz infravermelha de volta para dentro do nosso corpo. E este processo, é o processo de fotobiomodulação, dado que essa luz infravermelha que depois é refletida para dentro do nosso corpo tem a particularidade de influenciar o nosso corpo. Neste caso, com o X39, essa influência vai ser ao nível do peptídeo GHK-Cu. Então, aquilo que nós temos é um estímulo ao nosso corpo para aumentar este peptídeo. E nós sabemos que, já vamos ver outras características, mas que este peptídeo tem uma característica muito particular, em que ele tem a capacidade, por uma atuação ao nível ativação genética, de reativar as células estaminais do nosso corpo. Eu hoje não me vou alongar e não vou estar a explicar o que é que são as células estaminais, mas então é isto. Este é o processo simples que acontece com o X39 através da fotobiomodulação. O GHK-Cu por si só já tem imensos benefícios, nomeadamente ao nível da inflamação, e essa é logo uma das primeiras coisas que acontece muitas vezes logo após colocarmos o adesivo, é haver um processo de desinflamação sistémica, ou seja, é uma desinflamação geral do nosso corpo. Então, resumidamente, é isto que nós temos. Então, nós temos um adesivo que aplicamos na pele, e que, por ação de fotobiomodulação, vai refletir a luz infravermelha do nosso corpo, vai fazer aumentar o peptídeo GHK-Cu, que, por sua vez, tem como uma das características estimular a ativação das células estaminais. Então, posto isto, quais é que são aqui os benefícios da utilização do X39? Em primeiro lugar, e como já referi, para mim é daquelas características que são mais importantes, é a diminuição da inflamação, porque se nós temos um corpo inflamado, é um corpo que não vai conseguir suprir as necessidades que precisa, mais ainda quando estamos perante uma patologia, uma condição de saúde. Depois, por um lado, consequentemente da diminuição da inflamação, nós temos aqui o alívio rápido da dor. Por outro lado, temos também a ativação dos genes antidor. Ao nível da cicatrização, portanto, a utilização desta tecnologia melhora a cicatrização, quer seja extrínseca ou intrínseca. O que é que isto quer dizer? Tanto na cicatrização da pele, mas não nos podemos esquecer das nossas cicatrizes internas também que temos pelas mais diversas razões. Depois, uma melhor aparência da pele, um aumento do sono e da qualidade, acima de tudo, da qualidade do sono, perdão. Um aumento da clareza mental, aqui muito relacionado com o foco, com a atenção, com a concentração, com a predisposição para nos envolvermos nas nossas atividades do dia a dia, a energia, a vitalidade e de que forma é que nós nos envolvemos. Aqui muito, aquilo que é muito dito é a boa disposição. Eu agora estou mais bem disposta, sinto-me melhor. E depois também em termos desportivos, a melhoria ao nível do desempenho desportivo e também a rápida recuperação após o exercício físico. Estes são os benefícios do X39 que estão cientificamente comprovados, ou seja, que quando foi feita a patente, quando foi registada a patente, foi isto que foi visto. Nós, e muito ao nível da prática clínica, da qual eu não me consigo muito desligar, não é? Como é óbvio, vemos outros benefícios também da utilização
do X39. Então, como é que nós utilizamos o X39 no nosso dia a dia? O adesivo deve ser utilizado durante 12 horas e durante o período ativo da pessoa. Portanto, se nós estamos a falar de uma pessoa que trabalha por turnos, a pessoa deve utilizar no período que está acordado, nomeadamente durante a noite. Se não trabalha por turnos, coloca de manhã e retira à noite. No dia seguinte, volta a usar outro adesivo. Fundamental beber muita água. Nós estamos a falar de processos ao nível celular. O nosso corpo é constituído maioritariamente por água, então é muito importante estarmos bem hidratados, para podermos ter melhores resultados ao utilizar o X39. Então, basicamente, em termos de utilização, é isto, é muito simples. Quando não utilizar, e eu pus aqui o quando não utilizar e não o quando utilizar, porque qualquer pessoa, assim, a premissa é qualquer pessoa pode utilizar o X39. O X39 foi criado para pessoas saudáveis, para promoverem a sua qualidade de vida e foi utilizado, foi pensado, não é? Quando ele foi inventado com o objetivo de chegarmos mais longe na idade, com mais qualidade de vida. Posteriormente, percebeu-se que numa série de condições clínicas teria também resultados para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Então, quando não utilizar, a premissa é todos podem utilizar, exceto, e eu agora vou dizer quais é que são então estas exceções. Então, pessoas que estão a fazer quimioterapia ou radioterapia, portanto, no momento dos tratamentos, esse momento deve ser respeitado. Pessoas que são transplantadas de órgãos e que por esse motivo estejam a tomar imunossupressores também não devem usar o X39. Isto porque aquilo que nós estamos a fazer é estimular, e vamos também ter aqui um estímulo ao nível do sistema imunitário, e as pessoas que tomam imunossupressores que são transplantadas o objetivo dos imunossupressores é, digamos que, diminuir o sistema imunitário. Chama aqui a atenção que pessoas que tomam imunossupressores por outros motivos, nomeadamente, por exemplo, relativamente a uma doença autoimune, podem utilizar o X39, podem tirar os benefícios do X39, porque aí o objetivo é modelar o sistema imunitário e aí o objetivo é semelhante àquele que é o do X39, portanto, não vamos estar a dar uma informação cerebral diferente. E depois as grávidas, como a maior parte. Das situações em que não há estudos, então também vamos respeitar este momento da mulher e não vamos utilizar. Assim, penso que fui sucinta e objetiva aqui na minha explicação. Eu vou agora chamar a Mónica. Então, a Mónica é uma pessoa que eu conheci em dezembro. A Mónica chegou até mim por causa do filho, tem um filho autista, e eu tenho acompanhado os últimos meses da vida da Mónica e neste momento já da família da Mónica, e eu ia pedir para ela se juntar a nós para se apresentar e para falar um bocadinho sobre a experiência que ela está a ter na família dela. Não, eu há pouco disse que ela estava a usar, mas é a família que está a usar. Mónica, bem-vinda, obrigada por estares aqui connosco esta noite, e por também tu teres visto logo, teres tido assim uma visão espetacular daquilo que é a tecnologia, e então passo-te agora a palavra. Obrigada. Espero que me estejam a ouvir bem. Ah, Sim, estamos a ouvir bem, Estão a ouvir? Mónica. Pronto, eu sou a Mónica, sou mãe de um menino autista, como a Kátia falou, mas também sou enfermeira e como a Kátia também tem dificuldade de deixar a parte clínica de lado, também eu tenho. E então a minha observação eu comecei a usar, aliás, o meu filho começou a usar o X39 há 4 semanas, acho eu, e há 2 semanas antes disso eu comecei com outro adesivo, porque nós tínhamos uma situação muito complicada na altura, que o meu filho estava muito ansioso, não dormia,
tinha ainda tem dificuldades na comunicação, e estes eram os nossos problemas maiores, então decidimos começar pelo adesivo, não pelo X39, mas pelo outro adesivo, que assim que eu lhe meti o adesivo nas costas, eu vi que ele mudou completamente a energia, e eu nessa altura estava-lhe a dar melatonina, que é o que toda a gente está neste momento em termos de prescrição para meninos que têm dificuldade em dormir. Mas a dificuldade que o meu filho tem em particular não é em adormecer, é em continuar a dormir. Portanto, ele tem uma insónia à meia da noite, acorda e depois está acordado qualquer coisa entre meia hora a 7 horas. Portanto, ele pode estar acordado, poderia acordar à 1 da manhã e voltar a adormecer às 7. E isto foi assim durante quase 6 anos da nossa vida, ou da vida dele. E entretanto eu conheci a Kátia, e ela falou-me nos adesivos. Eu comecei a usar sempre com muito. Eu sempre fui uma pessoa que procurei medicinas alternativas, ou neste caso, não sendo uma medicina alternativa, mas não um químico, não um opioide. Um, eu não sou a favor disso. E então, pronto, vi imediatamente. Vou-vos dizer que já não dou melatonina ao meu filho há- desde que comecei o X39, basicamente, há cerca de 6 semanas. E, e, e tenho tido, desde então, eu até tenho medo de falar disto, mas ele não tem acordado, vá. Tem dormido a noite toda. Acontece de vez em quando, uma vez, 2 em 2 semanas, o que acontecia todos os dias, e uma vez, 2 em 2 semanas, ele dormia. Portanto, é o reverso da moeda, e tem tido um impacto em mim e na minha família gigante. Eu vi este efeito de imediato e disse à minha mãe que tenho o meu avô com demência, uma demência mais vascular, portanto, com uma confusão muito grande, uma situação, apesar de não ser muito pesada, mas muito difícil, porque o processo de pensamento não está lá. E então eu disse à minha mãe, tive que falar com os irmãos todos, e teve que ser uma coisa de família, uma decisão de família. Entretanto, todos estavam de acordo e começámos com o meu avô. E o meu avô ainda tem uma reação mais radical do que o meu filho. O meu avô, a minha mãe diz que eu insisti com a minha mãe para lhe pôr o X39, mas ela estava muito ocupada e antes eu só a consigo apanhar à noite. E eu, ok, vamos começar então com o Silent Nights, que é o adesivo de dormir. A minha mãe põe-lhe o adesivo, como eu lhe disse, 2 ou 3 horas antes de ir para a cama, e ela ficou super preocupada porque o meu avô ficou. Imediatamente via-se a reação dele, que ele ficou muito relaxado, e ela ficou preocupada que nem sabia se podia dormir porque ele estava completamente relaxado. E eu, pronto, eu assegurei-lhe que estava tudo bem e que ela só tinha que vigiar, e que não havia problema, porque afinal de contas isto não é um opioide, isto não vai fazer a depressão do sistema respiratório e não vais, tipo, não é essa a reação. Entretanto, o meu avô está a fazer há menos tempo, está a fazer há cerca de 3 semanas, 3 ou 4 semanas, penso eu. Já perdeu imenso peso. A minha mãe, eu vou perguntando à minha mãe quase todos os dias como é que ele tem reagido, e a minha mãe está muito preocupada porque ele perdeu 7 quilos, mas não tem mais sintoma algum. E então eu tive-lhe a explicar precisamente o que a Kátia, um dos efeitos, o primeiro efeito que a Kátia falou, precisamente na desinflamação, que faz-nos perder peso, né? Faz tirar quebrar os processos inflamatórios, melhora a condição do rim e etc. E então o meu avô dorme melhor, ele sofre da apneia do sono, mas tendo demência é impossível ter a máquina ou sequer fazer o estudo do sono. Mas nós sabemos que ele tem apneia. Portanto, a qualidade de sono melhorou. Outra coisa que melhorou imenso e que a Kátia também falou foi a pele. Ele tinha sempre uma pele muito. Ele tem tendência, tem rosácea e fica muito ruborizado, fica quase
roxo, é a palavra que eu estava a lembrar, a esquecer. E agora tem um tom de cara muito bonito e parece que está mais novo. E a outra coisa que é muito evidente para mim é o olhar. Ele tem um olhar cá, presente. Não está noutro mundo, como eu lhe costumo chamar. Conseguimos ver quando olhamos para os olhos de uma pessoa, quando as pessoas estão realmente cá a ouvir-nos, a falar connosco, ou quando estão muito longe. E era esse o padrão do meu avô. Tínhamos muita dificuldade com os banhos, por exemplo. E o que eu notei imenso mesmo foi que a minha mãe está completamente diferente. Portanto, isto tem um efeito colateral nas famílias muito evidente. As pessoas passam, por exemplo, a minha mãe passou a ter uma situação em casa muito mais fácil de gerir, sem ter tantos, não é conflitos, mas estou-me a esquecer da palavra, sem haver resistência para ir tomar banho, sem haver aquela confusão, as noites dormidas, não é? Houveram situações que ele levantava-se muita vez de noite e com a confusão e a desorientação, uma vez bateu com a cabeça, partiu a cabeça, tivemos que chamar uma ambulância, ele foi para o hospital, estava numa poça de sangue. Portanto, isto é complicado para as famílias gerirem. E então, quando há uma melhoria dos sintomas e da condição, melhora imenso. E eu vejo isso no meu avô, é incrível, porque ele tem 83 anos, penso eu. E nós sabemos que as células estaminais vão reduzindo, vão diminuindo com a nossa idade, mas mesmo assim, eu sabendo destas coisas todas, eu insisti e disse à minha família, não lhe vamos dar opioides, porque era o que eles queriam lhe dar. Eles não eram opioides, mas era clonazepam à noite para dormir, e eu disse que não era de acordo e que achava que devíamos esperar para ver o efeito dos adesivos primeiro e então fazer essa decisão. O meu avô nunca começou os comprimidos para dormir e dorme todas as noites. O meu filho, agora de volta ao meu filho, tem um progresso ligeiramente mais lento em certos aspectos, por exemplo, na comunicação, apesar de que ele está a comunicar muito melhor, e o que eu realmente noto é o entendimento. Ele entende com muito mais facilidade. Também me parece que há menos barulho, vá, que ele está mais focado, mais concentrado. O sono foi uma coisa que eu não queria acreditar também. Passou uma semana e eu dizia, uma semana, não, que não sei. 2 semanas, e depois, quando chegou ao mês, pronto, só tenho uma coisa a apontar, é o X39, que eu não fiz mais mudanças nenhumas. Ahm, Também está muito menos impulsivo. Eu tive com um casal que também tem um menino no espectro, ahm, e, e eles estavam muito preocupados porque estávamos numa situação em que o Kai estava pronto para sair, mas ele não saía. E antes o Kai ia. Ele nem pensava, ele era sempre a andar, sempre muito impulsivo, sempre com muita adrenalina, e eles estavam impressionados, eles a dizerem, o meu filho já tinha fugido. E eu assim, pois, mas eu já vos disse que eu estou a usar esta tecnologia, e se calhar vocês também deviam experimentar, porque o filho deles ainda é muito impulsivo, eles têm a mesma idade, ainda é muito impulsivo, ainda foge muito, não tem noção de perigo nenhum, portanto, vão, seja atravessar uma estrada, seja o que for. Eu neste momento eu também já consigo perceber que o Kai já tem alguma noção de perigo que não tinha até há pouco tempo atrás. Portanto, a evolução em ambos, o meu avô e o meu filho, são tremendas e não temos mais nada a apontar do que o X39 e eu tenho, ando a espalhar a palavra precisamente porque nos tem ajudado tanto e mudou tanto a minha vida, tanto. Eu, em dezembro, quando conheci a Kátia, estava em burnout, completamente. Tive um ano, 2024 foi muito duro, não dormia quase nada. Passava noites que dormia 4 horas e horas repartidas, portanto, 2 horas aqui, meia hora ali, 2 horas, 1 hora ali.
E pronto, e mudou a minha vida radicalmente e eu estou determinada a passar a palavra e o testemunho e por isso é que estou aqui hoje. Muito obrigada, Mónica. Obrigada pela partilha e pronto, é isto que me move. Eu no outro dia Hum, dizia à Mónica, para mim isto é o que me faz sentido na Lifewave e é por isso é, que eu estou aqui. E pronto, olha, Mónica, muito obrigada pela tua disponibilidade, pela tua obrigada. partilha e pela tua visão a partir do primeiro momento, não é? Da primeira vez que Sim. estivemos, que estivemos juntas. Obrigada. Eu vou agora Obrigada. aqui, vou agora aqui pegar naquilo que a Mónica disse, que foi vou espalhar a palavra, vou partilhar, vou contar ao mundo o que é que eu estou a fazer. E vou lançar aqui a rampa para o Carlos Rocha, que nos vai falar precisamente sobre isto, sobre a forma como podemos partilhar e aqui o plano de partilha, vou-lhe chamar assim da Lifeway. Boa noite, Carlos, e força, vou passar para ti. Boa noite, Cátia, boa noite a todos. Eu diria e começaria por dizer que felicidade tem estas cerca de 50 e tal pessoas terem presenciado aquilo que nós acabamos de ver. Eu estou sem palavras. Eu à tarde falei com a Cátia, nós tínhamos o objetivo de fazer uma coisa simples, rapidinha, e a Cátia, em menos de 15 minutos, disse tudo. Agora, este testemunho da Mónica, eu sinceramente quase que já não precisava dizer nada, porque é isto que nos move, é isto que nos toca, esta explicação simples da Mónica, o amor com a explicação simples da Cátia, desculpem, o amor que nós denotamos no testemunho da Mónica, porque vamos ser sinceros, e estamos a falar de partilha. Uma mãe, como é que ela se deve sentir ao ver um filho a reagir assim? E depois vai 2 gerações acima, vai falar do avô, vai falar da mãe, vai falar da família, e sinceramente é absolutamente fantástico. Quase que eu não precisava de fazer nada, mas também é isto que nos move a dizer às pessoas que partilhando aquilo que temos na mão, que a Cátia não referiu, mas vou-vos deixar uma dica. Está patenteado até 2040, meus amigos, é único e é nesta partilha dos benefícios deste amor que nós sentimos nas palavras da Mónica que nós realmente podemos mudar vidas de pessoas, mas também podemos mudar a nossa vida financeira, quiçá ajudar os nossos familiares, os nossos amigos a obterem esta dupla função. Eu acho que todos deviam pôr aqui uma mensagenzinha de reconhecimento, de agradecimento pela explicação da Cátia e pelo testemunho da Mónica. Enquanto isso, eu vou partilhar aqui a minha tela. Estão todos a ver a minha tela? Diz-me se faz meio só sinal. Ok. Ok, então eu vou começar por me apresentar. Eu chamo Carlos Rocha, tenho 60 anos, sou comercial internacional, o que me rouba muito do meu tempo. Aliás, vou viajar este fim de semana e vou chegar num dia fabuloso, mas já vamos falar nisso. E complementando aquilo que a Mónica aqui disse, que é a partilha, o que é que nós temos aqui? Temos um plano de recomendação, como a Cátia frisou muito bem, um plano de partilha. E isto acontece que não de uma forma não absolutamente nada complicada, que é o boca a boca. E o boca a boca é só transmitir aquilo que nós já fazemos desde que nos conhecemos, mas com estes benefícios fantásticos que a Mónica acabou de nos contar. E então o que é que vai acontecer? Reparem, chamamos-lhe aqui um programa de recomendação. E um programa de recomendação é, se calhar, talvez a forma mais justa, se calhar mais próxima, que melhor transmite a mensagem. E isto hoje está a ser utilizado por muitas empresas. Eu não vou perder aqui grande tempo, porque não queremos massacrar as pessoas que estão aqui, mas isso já faz como empresas como a Iberdrola, a Sicor, vocês já recebem chamadas todos os dias, a própria Smile, portanto, muitas empresas, o BBVA, portanto, todas estas empresas que fazem um programa de recomendação, ou seja, o tal boca a boca. E vamos ser sinceros, quem nesta sala nunca recomendou um livro, um restaurante, um filme? Vamos ser sinceros, um medicamento. Pá, eu tinha isto, olha, toma aquilo que faz bem. E vou-vos fazer uma pergunta: o que é que ganharam? Nada.
E aqui, na LifeWave, além de podermos participar neste programa de recomendação, neste boca a boca, não só temos a alegria de ouvir testemunhos, como acabamos de ouvir da Mónica, mas ainda podemos não só ter o nosso produto a custo zero, como ter um retorno que dá para custear este produto e realizar alguns dos nossos objetivos, alguns dos nossos sonhos, algo que se calhar muitos de nós já tínhamos enterrado há muito tempo. E então, o que é preciso? Tornar-se um parceiro de marca da LifeWave. E dizem-me as pessoas, até o que é isto? É uma coisa complicada? Não. São 5 minutos na frente do computador, fazer uma inscrição com 4 ou 5 dados básicos, nome, morada, telefone, e-mail, etc. E isto custa-nos, imagine, participar numa empresa desta dimensão, de uma tecnologia de ponta, como a Kátia nos explicou, patenteada até 2040, que na minha perspectiva vai ser a medicina do futuro, e isto custa a módica quantia de 29,52 € por ano. Ou seja, estamos a falar de 2,5 € por mês. Eu viajo muito e na maior parte dos países eu não bebo um café por 2,5 €. Portanto, é isto que nós temos para nos tornarmos parceiros de marca da LifeWave. A partir daí, para sentir aqueles benefícios que a Mónica acabou de nos contar, no filho, no avô, mãe, etc., a empresa põe à nossa disposição vários. Deixem-me só aqui minimizar isto. A empresa põe à nossa disposição vários pacotes para que nós possamos iniciar a nossa experiência em nós próprios, nas pessoas que nós amamos, nas pessoas que nós conhecemos e nas pessoas que se cruzam connosco no dia a dia. E para isso põe à nossa disposição 3 pacotes para nós iniciarmos esta nossa caminhada que nos pode trazer saúde, bem-estar, longevidade, alegria, amor, como nós tão bem vimos no testemunho fantástico da Mónica. E então tem o Pack Core, que é composto por 3 kits, 3 carteirinhas de X39, tem o Pack Advanced, que já são 6, e tem o Pack Premium, que são 20. Cada carteirinha destas traz exatamente 30 adesivos daquele que a Kátia tão bem nos mostrou. E a partir daí nós fazemos a nossa experiência, sentimos aqueles benefícios que a Kátia explicou e a Mónica testemunhou aqui em direto, e à medida da nossa ambição, daquilo que queremos fazer, escolhemos o PEC respectivo. E agora reparem, a empresa está tão à vontade nesta tecnologia absolutamente revolucionária, absolutamente natural e patenteada até 2040, está tão à vontade que nos dá 30 dias de satisfação. E a pergunta é: se o produto não fosse bom, se a empresa não tivesse certezas, dar-nos-ia estes 30 dias de garantia de satisfação? Respondam vocês próprios. E isto abre-nos uma janela de rendimento, ou seja, eu tornando-me parceiro de marca da LifeWave, imediatamente tenho 5 formas de rendimento. E a primeira forma de rendimento é, a partir do momento em que eu pago aqueles 29,52 €, eu tenho imediatamente à minha disposição uma loja na internet que terá o nome da LifeWave barra o nome que nós escolhermos. Carlos Rocha, Cátia Pereira, Mónica, etc, etc, etc. E este link está imediatamente disponível na internet em 80 países. Meus amigos, imaginem quantas pessoas estão nestes 80 países. Para além disso, como são países com várias línguas, escolhem o idioma que querem. E reparem, toda esta logística, toda a distribuição, toda a cobrança é efetuada pela LifeWave. E isto, volto a referir, custa 2,5 € por mês. A partir daqui, há pessoas que gostam, gera-se uma segunda forma de rendimento, que é a venda direta. Então, o que é que isto quer dizer? Se eu tenho uma loja onde os outros podem ir comprar, eu também posso ir comprar eu próprio. E partilho os benefícios do produto para aquelas pessoas que, por qualquer motivo, são céticas e temos de respeitar, temos de esclarecer também, mas respeitamos, eu posso lhe vender o X39. E então isto é aquilo que todos nós conhecemos, que é a chamada venda direta. E o retorno é entre 35% a 50%. Portanto, ou seja, porquê 35% a 50%? Porque se eu comprar um pack mais pequenino, um pacote mais pequenino, o produto é um bocadinho mais caro. Se eu comprar um pacote, o produto é um bocadinho mais barato. E então a margem de lucro varia em função do pacote que eu escolhi.
na certeza, porém, que antes de vender, e isto é uma sugestão minha, informe sempre o vosso prospecto, o vosso contacto, o vosso familiar, o vosso amigo, que tem vantagens em vez de comprar, eles próprios comprarem diretamente à empresa. E o produto chega lá a casa através da DHL. Terceira forma de rendimento. Se recordam, nós temos aqueles três PECs. Então, o que é que a empresa faz? O tal programa de recomendação. Cada vez que alguém foi indicado à empresa por nós, mediante o PEC que ela escolheu, e eu vou recordar, o PEC Core, o PEC Advance ou PEC Prémio, a empresa paga uma vez 33 euros se a pessoa entrou com o PEC Core, 71 euros com o PEC de Avanço ou 385 euros com o PEC Prémio. Porquê? Porque a empresa não gasta um cêntimo em publicidade. E posso-vos garantir que a publicidade na televisão, aquela que nós conhecemos e que não gostamos nada, é bem mais cara que isto. Portanto, é uma forma da empresa nos recompensar pelo nosso boca a boca, nunca esquecendo que estamos a partilhar benefícios para a saúde, para o bem-estar e para ouvir testemunhos como nós acabamos de ouvir. Finalmente não, temos ainda uma quarta forma de rendimento que é construção. E eu aqui vou-vos ver o que é que a Cátia fez. A Cátia conheceu a Mónica e mostrou-lhe os benefícios. E a Mónica experimentou os benefícios no filho dela, imagino que é uma mãe super feliz, no avô e por aí fora. E nós podemos partilhar isto com as Mónicas todas deste mundo, com todas as pessoas que nós conhecemos, sejam elas familiares, amigos, pessoas que nós nos cruzamos diariamente e começamos a construir. E o que é construir? É partilhar com pessoas. Nós vamos partilhar com pessoas para o lado direito, para o lado esquerdo, ou seja, apenas e só aquilo que se chama a equipa A e a equipa B. Agora reparem como é que isto funciona. Quando nós partilhamos, a empresa tem um sistema informático absolutamente fabuloso que interliga estas pessoas todas, pessoas destas que vão utilizando o produto. E o produto tem pontos. E perguntam vocês, porquê é que o produto tem pontos? Como sabem, a LifeWave está em 80 países e tem várias moedas. Então, para que o plano fosse igual para todos, convencionou-se que, por exemplo, um pack de X39 vale 77 pontos. E o que é que acontece? Estes pontos vão acumulando porque a Cátia convidou a Mónica se calhar vai convidar a Maria, que a Cátia já não conhece, mas continua a pertencer à equipa da Cátia. E a outra pessoa vai convidar outra, vai convidar outra. E isto vai gerar um volume de pontos, seja do lado esquerdo ou do lado A, seja do lado direito ou do lado B. Então o que é que a empresa diz? Cada vez que de um lado tiver 660 pontos, que é a soma destes 77 todos, ou mais, isto são meros exemplos, e do outro lado tiverem 330 pontos, reparem bem, até ao infinito, em mais de 80 países, e possivelmente com centenas, dezenas ou milhares de pessoas que nós já nem conhecemos de lado nenhum. O que é que vai acontecer aqui? Nós vamos receber 48 euros por cada ciclo. E isto pode acontecer várias vezes ao dia, várias vezes por semana, e é pago todos os domingos ou todas as segundas-feiras, cada vez que esta premissa acontecer. E é tão simples como isto. Como se isto ainda não bastasse, ainda temos um bónus de liderança, de primeira linha. Eu vou tentar, primeira, segunda e terceira. Eu vou explicar isto de uma forma simples. A primeira linha não tem de ser forçosamente esta pessoa ou esta. A primeira linha são todas as pessoas que nós convidamos. E nós podemos convidar um número ilimitado de pessoas. Agora reparem o que é que acontece. Cada vez que a Mónica, neste caso, fizer o ciclo que eu expliquei anteriormente, reparem o que vai acontecer à Cátia. Vai receber 12 euros. Porquê? Porque ela ajudou a Mónica e a empresa estar-lhe eternamente grata, e claro que a Mónica também, e claro que a Cátia também. E sem tirar nada à Mónica, a Cátia recebeu 12 euros. E se acontecer do outro lado, recebe outros 12. Agora reparem, eu gostava que vocês tivessem a visão do que pode acontecer aqui. Esta pessoa também vai convidar pessoas, pessoas que já não conhecemos,
que será a nossa segunda linha. O que é a nossa segunda linha? É as pessoas que convidam as pessoas, as pessoas convidadas da pessoa que nós convidamos. Cada vez que essas pessoas receberem 48 euros, nós vamos receber 9,60 euros. Isto na segunda linha, pessoa que eu possivelmente já não conheço de lado nenhum. E reparem, como se isto ainda não bastasse, essa pessoa que foi convidada pela pessoa que eu convidei ainda vai convidar outra pessoa, a chamada terceira linha. E cada vez que isto acontecer, são mais 9,60 euros. Este bónus não tem qualquer limite, é ilimitado em profundidade, em número de pessoas e em países. Agora, imaginem o que pode acontecer aqui, e há aqui pessoas a dizer de certeza que se calhar já não têm só o produto gratuito, como terão uma ajuda para a renda da casa, para o estudo dos filhos, para umas férias, quiçá para objetivos ou sonhos ainda maiores, porque isto vai absolutamente até ao infinito. No início parece difícil, parece. Eu não sei tudo, não. A Cátia não sabe tudo, não. Mas vamos aprendendo. Agora, o que eu queria que percebessem é que o dobro de um é dois, o dobro de dois é quatro, e por aí fora. E toda esta gente a convidar pode gerar estruturas de dezenas, centenas, milhares ou dezenas de milhares de pessoas. E vos garanto uma coisa: não vai demorar 40 anos a acontecer, que é o que acontece à maior parte das pessoas no mercado laboral de trabalho tradicional. E pronto. E agora, qual é o nosso primeiro objetivo? E é muito importante que as pessoas percebam isto. É pura e simplesmente nós atingirmos a primeira posição de mérito nesta empresa. E essa posição chama-se manager. O que é preciso para ser manager? Parece uma coisa do outro mundo. É nós convidarmos 4 pessoas, 2 de um lado e 2 do outro, ajudá-las, apoiá-las. Depois tem algumas premissas. Cada uma destas pessoas terá de ter, no mínimo, 180 pontos de um PEC Core ou acumulados, e nós teremos de ter 300 pontos de um PEC Advance ou acumulado. Sei que isto é um bocadinho confuso, a pessoa que vos convidou pode explicar isto melhor, e isto permite-nos o quê? Permite-nos obter um ganho que pode ir até 1.400 euros por semana. Não vou entrar em grandes detalhes, isto pode assustar quem trabalha um mês. Infelizmente, em Portugal, uma grande parte da percentagem para ganhar 830, 840 euros por mês, mas, meus amigos, isto é possível em part-time, partilhando saúde, partilhando testemunhos, sentindo os benefícios desta tecnologia e, sobretudo, tendo a alegria de os sentir em familiares e em pessoa que nós gostamos. O que é preciso para manter toda esta máquina em parentes a trabalhar para a nossa equipe? Nós estarmos no mínimo qualificados. O que é que isto quer dizer? Que deverei ser um consumidor, deverei ter o produto. Não fará qualquer sentido eu dizer às pessoas que tenho um benefício para lhe dar quando eu não utilizo o produto. E então, o que é utilizar o produto? É no mínimo eu por mês usar o meu X39. Aliás, vou tirá-lo agora porque já acabou o dia, está aqui, e dizer às pessoas que deves utilizar o produto. Se tiver já uma posição maior, em vez de 77 pontos, terei de ter 110, a pessoa que vos explicou, portanto, poder-vos explicar isto melhor. Isto dá muitas vantagens, isto vai nos manter ativos para receber ciclos, e isto é o exemplo que nós temos de dar a todos. O resto, meus amigos, vai acontecer naturalmente. Portanto, como disse a Cátia, e muito bem, é nossa responsabilidade social partilhar o X39. Qualquer pessoa que está aqui pode, junta-te a nós e mudem a vossa vida e encham o coração com testemunhos como aqueles que nós acabamos, ouvimos há bocadinho. Claro que nós ajudamos, claro que temos apresentações online, todas as segundas-feiras às 21h30 damos uma formação, seja ela sobre o back-office, seja sobre motivação. Às terças-feiras temos um Zoom, uma apresentação mais vocacionada só para o produto, e à quinta-feira, que é hoje,
vocacionada mais para a oportunidade. Estamos a melhorar continuamente para chegarmos de uma forma simples às pessoas e tudo isto nós temos para ajudar quem decidir juntar-se a nós. Também com apresentações presenciais, com vídeos de treino, com acompanhamento pessoal, porque não se esqueçam, a pessoa que vos convidou para estar aqui é também interessada em que vocês tenham sucesso. Porquê? Porque só vocês tendo sucesso, ela terá sucesso. Resumindo e concluindo, ser o produto, tomar uma decisão séria, meus amigos, eu vou ser muito frontal. Se é para experimentar, se é para não acreditar, se é para duvidar de tudo, não vale a pena. Nós temos que ter um passo, dar uma decisão e dizer assim: e eu não percebi nada, mas tu, como o testemunho da Mónica, como estou a falar da Mónica porque foi o testemunho que ouvimos hoje, mas há centenas deles. E então eu posso melhorar a minha saúde física, posso melhorar a minha saúde financeira. Claro que tem outras opções. Agora reparem, há pessoas que dizem não tenho tempo, não tenho dinheiro, não acredito. E a pergunta é: se não têm tempo ou não têm dinheiro, se continuarem a fazer exatamente a mesma coisa que já faziam, vão continuar daqui a um ano, daqui a dois, daqui a três, vão continuar a não ter tempo nem a não ter dinheiro. Sobre os sonhos ou objetivos, já nem vou falar. Porquê? Porque se não o realizar e continuarmos a fazer a mesma coisa, nada vai mudar. A pergunta é: consegue viver sem preocupações financeiras? Falta aqui uma palavra, peço desculpa. E em bem-estar? Se calhar, não. Porquê? Nós temos uma líder que diz: o dinheiro não traz felicidade, mas acalma os nervos. Isso é uma grande verdade. E eu vou terminar com um apelo, porque eu hoje estou aqui foi porque um dia a pessoa que convidou-me, eu entrei a uma quinta-feira e no sábado estava em Lisboa num evento deste tipo, e no próximo dia 24 e 25, no Hotel Epic Sun em Lisboa, nós vamos ter um evento absolutamente extraordinário. Ou seja, a Lifeway vem até nós, organiza um evento e todos estes líderes vão lá estar. E como se isto não bastasse, com toda a informação da empresa, com todas as formações, com todos os testemunhos, vamos ter uma ação de formação de uma pessoa que se chama Paulo Azevedo, que eu já tive o privilégio de ouvir e que, nas condições em que vocês veem nesta foto, ele conseguiu. A pergunta é: nós conseguimos? Como ele dizia muito bem, não misturem o impossível com o que é possível, porque a nós, por vezes, nem sabemos o bem que temos na mão. Eu quero agradecer a vossa presença, dizer-vos que aquilo que acabaram de ver não terá qualquer valor se não tomarem uma decisão, porque esta informação só terá alguma utilidade se tomarem uma decisão, e seja qual for, é a vossa decisão, ninguém pode criticar, ninguém pode não respeitar essa decisão. E eu vou-vos dizer uma coisa: para a maior parte das pessoas está aqui a primeira vez. Se não é o vosso timing, nós compreendemos. Mas, sobretudo esta noite, meditem nisto e, por vezes, o que nós precisamos é de transformar o medo em confiança e a timidez em segurança. E quando conseguirem isto, o vosso timing está achado, irão conseguir. Foi um gosto enorme participar nesta apresentação. Tentámos aqui controlar os tempos. É engraçado que eu à tarde falei com a Cátia, ela tinha tudo preparado. Tivemos a fazer os PowerPoints, ela no carro com o computador ao colo, e isto para vos trazer esta apresentação, e eu espero do fundo do coração que tenham gostado, que tenha sido útil, e mais uma vez agradecer a vossa presença e, sobretudo, encheu-me o coração ver a felicidade da Mónica a falar do filho e a falar do avô. E isto está nas vossas mãos. A decisão é de cada um, nós respeitamos-la e deixo-vos mais uma dica para pensar. Isto daqui a um ano vocês começarem a ver os resultados destas pessoas todas e pensam assim: epá, há um ano falaram-me nisto e eu não acreditei. Olha, se eu tivesse acreditado. Será que 29,52 € me faziam falta? Será que eu não fui egoísta porque tenho algumas pessoas que conhecem pessoas, por exemplo, como a Mónica, que tem aquele problema? Fica a dica, fica o pensamento, e eu espero ver-vos a todos dia 24 e 25. Eu venho diretamente de viagem para esse evento
e será um prazer enorme abraçar-vos a todos, partilhar, conviver e aprender convosco. Obrigado e boa noite. Muito boa noite a todos. Damos então por encerrada a sessão. Eu queria agradecer mais uma vez à Mónica pela disponibilidade de aqui estar e vamos partilhar. Uma boa noite e até Lisboa. Boa noite a todos, foi um gosto.